Abra a tua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, tá? Hoje é um culto um pouco diferente, tá? Depois da mensagem, o culto vai continuar, não saia, tá? Ainda temos coisas para fazer, o pastor ainda tem outros atos do culto para realizar, então você vai ouvir a mensagem, tá? E você vai continuar para receber a bênção apostólica, a bênção final do culto, tá bom? O culto só termina quando acaba. Não sei se é redundância isso. O culto só termina quando acaba. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, está escrito assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Quero trazer uma palavra de conscientização, de esperança, uma palavra de alerta, uma palavra de incentivo para a nossa consciência acerca daquilo que é a igreja, a natureza da igreja, o papel da igreja, a função da igreja e o ser igreja nos dias atuais. O pastor de manhã falou no primeiro culto que existem mais de 40 milhões de pessoas que amam Cristo, mas odeiam a igreja. Existe uma população que crê na palavra, crê na Bíblia, crê no Evangelho, tem experiências com Deus, mas não querem mais pisar na porta de uma igreja, não querem mais se congregar e não acreditam mais na igreja, ou em algumas igrejas. Isso talvez porque foram magoadas, foram traídas, foram decepcionadas, foram maltratadas, foram violentadas, foram abusadas, foram vituperadas naquilo que mais precioso nós temos, que é a nossa fé em Deus. Alguém já disse que quando você perde dinheiro, você perde muita coisa, quando você perde saúde, você perde coisa muito importante, mas quando você perde a fé, você perdeu tudo. Perdeu tudo. Quero trazer uma palavra hoje de consciência, de incentivo. Então, algumas coisas que nós precisamos saber como introdução da mensagem sobre a igreja. A igreja não é uma invenção humana. Não foram os homens que inventaram a igreja. Ela não veio à existência pela palavra de Deus, como o mundo veio lá em Gênesis 1, quando Deus disse, haja luz, e houve luz. Não, a igreja não veio a existir dessa forma. A igreja não veio do pó da terra, Adão veio do pó da terra. A igreja não é uma invenção humana, não é uma instituição com CNPJ, é um nome fantasia. Não foi criação do apóstolo Pedro, a igreja não foi criada por Pedro, nem pelo apóstolo Tiago, nem pelo rabino Shaul ou Paulo. A igreja não foi criação do imperador Flávio Valérios Aurélios Constantino, em 325, quando ele reúne 300 bispos do Império Romano em Nicéia para organizar a religião cristã. Não, a igreja não surge. Talvez ele inventou ali uma instituição estatal. A igreja não é criada pelo imperador Dionísio em 381 com a oficialização do cristianismo como religião oficial do império, onde o cristianismo seria oficial e as outras passaram a ser perseguidas pelo império. Não, ali surge uma igreja estatal, uma caricatura com algumas coisas que Cristo falou. Não surge ali. A igreja não é criada por Martim Lutero em 1517, na Reforma Protestante. A igreja não é criada por João Calvino, ele foi um grande homem de Deus, mas ele não criou a igreja. A igreja não surge em 1906 com o avivamento da rua Azusa. A igreja não surge no Conselho Mundial de Igreja, o CMI, não. Pastor Gerson, onde surgiu a igreja? Quem criou a igreja? Eu quero dizer para você nessa manhã que a igreja é uma criação de Deus. Deus criou a igreja, Deus idealizou a igreja, Deus planejou a igreja. Lá em Efésios, capítulo 1, versículo 4,
Paulo vai dizer assim, como também nos elegeu nele em Cristo antes da fundação do mundo, antes que os planetas fossem criados, antes que a terra surgisse, Deus já tinha nos elegido. Ele elegeu a igreja, Ele elegeu você, Ele elegeu a tua família, Ele planejou salvar você, Ele planejou perdoar, justificar você para inseri-lo no seu povo, no seu corpo, na nação santa, no sacerdócio real. Ele elegeu você antes da fundação do mundo para ser igreja. Se isso é motivo de glorificar a Deus, para mim é motivo. Eu quero te convidar a levantar a mão nessa manhã e agradecer a Deus, porque Ele nos elegeu, Ele buscou você, Ele perdoou você. Talvez você nem estaria aqui nessa manhã, talvez você já tivesse morrido de overdose, talvez você já tivesse divorciado, talvez você estivesse puxando lá a pena em Bangu 1, em Bangu 2, mas Ele elegeu você, e você está aqui vivo, aleluia, com a tua família, aleluia. Eu sei que há problemas, há dificuldades, mas só de estarmos aqui é porque hoje é o dia que o Senhor fez, por isso estamos alegres. Eu levanto a minha mão e agradeço a Deus pela eleição, pela justificação e pelo perdão dos nossos pecados, aleluia. É a invenção de Deus, Deus criou e planejou, quis criar a igreja. Então, eu quero te pedir hoje para você não confundir a igreja de Cristo com as instituições religiosas, que elas existem, são necessárias, têm o seu papel, as instituições religiosas, as denominações têm o seu papel, mas não confunda a igreja com denominações. Pastor, como é que eu harmonizo esse negócio? As instituições religiosas estão para a igreja de Cristo, invisível, universal, atemporal, como a alma está para o corpo. A alma, ela vive sem o corpo, ela é eterna, ela é imaterial. O corpo precisa da alma para viver. O corpo sem alma está morto, a instituição sem a igreja é morta. Mas a igreja sem a instituição, ela vive, ela é eterna. Ela é criação de Deus, é o corpo místico de Deus, são os eleitos. Então não confunda. As instituições com suas visões, seus planos, suas metodologias, G12, G13, G15, G14, MDI, MDA, MD1, são coisas importantes, surgiram. Tá? Elas são temporais, elas são falhas, elas estão passivas de crises. Agora mesmo tem uma igreja em São Gonçalo fechando, porque a pastora foi envolvida morreu o marido dela, uma deputada federal, e agora a igreja está fechando, está perdendo membro. As denominações, elas correm esses riscos. Há 10 anos atrás, um grupo famoso saiu da sua igreja, a igreja quase fechou, um grupo muito famoso na mídia, porque faz parte da igreja temporal, da igreja local, da denominação passar por crises. As denominações podem passar por crises, podem ter problemas, podem sofrer escândalos, mas a igreja de Cristo na terra, a igreja invisível, a igreja que está dentro da igreja, a igreja invisível que está dentro da igreja visível, a igreja que é composta por todos os remidos da face da terra, esta igreja, ela é indestrutível, indestrutível. Escândalos não diminuem o seu exército, escândalos não param a sua marcha, escândalos não param a sua edificação, a sua caminhada. As perseguições políticas, perseguições ideológicas, perseguições de exército, de generais, de regimes políticos não podem parar a marcha da igreja. A igreja segue marchando, a igreja, ela é militante. Roma tentou parar a igreja nos primeiros 300 anos, sabe? Os imperadores lançavam os cristãos nas arenas para serem devorados pelos leões. Os imperadores crucificavam os cristãos, colocavam pinche, faziam tochas humanas para destruir a igreja, para acabar com a igreja. A última perseguição visou destruir todos os livros da igreja, a Bíblia. Hoje você vai em Roma, está lá os bustos dos imperadores, de César, de Domiciano, de Flávios, de tantos outros. São histórias. Mas hoje cada nação do mundo tem uma igreja de Cristo, louvando e adorando o nome do Senhor. A igreja está aqui, viva, marchando, aleluia. Os imperadores passaram, mas a igreja continua porque ela pertence a Cristo. Ela pertence a Cristo, ela pertence a Cristo. Mao Tse Tung disse que ia exterminar o comunismo, a igreja da China, quando ele assumiu a China em 1950, na Revolução Cultural. Mao Tse Tung morreu, e a igreja que mais cresce no mundo é a igreja chinesa. O comunismo disse que ia varrer a igreja na Rússia.
O comunismo ruiu em 91. E a igreja russa segue caminhando, segue adorando. Almas estão sendo salvas na Rússia, porque o evangelho está sendo pregado pela igreja russa. A igreja segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando. Por quê, pastor? Porque não são homens que edificam, sustentam, protegem e levantam a igreja, não são apóstolos. Não, não. É o próprio dono dela. Lá em Mateus, capítulo 16, versículo 18, Jesus diz assim para os discípulos: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu edificarei a minha igreja, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, com Satanás, com cada demônio, em cada região do mundo, não vai prevalecer contra a minha igreja. Portanto, eu quero dizer para você nessa manhã, você que está aqui, você que está pela internet, que a igreja é um projeto de Deus, o inferno não vai parar, os demônios não vão parar. Jesus está protegendo, edificando, corrigindo, disciplinando, levantando, preparando, e a igreja segue a sua marcha na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Antes de você fazer parte de uma igreja visível, antes de você fazer parte de uma igreja local, de uma igreja institucional, você faz parte do corpo de Cristo, do exército invisível que marcha sobre a terra, que está saqueando o inferno e povoando o céu. Aleluia, você faz parte do corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Aleluia, aleluia. Eu estou sentindo a presença do dono da igreja nesse local. Outra coisa que a gente precisa ter em mente, não pode esquecer nunca, que ela é indivisível. A igreja de Cristo, como corpo místico de Cristo na terra, ela é indivisível. Fale fazendo biquíni, fala assim, ela é indivisível. Querido, quem divide são as denominações. Quem racha são instituições, por causa de ganância, briga doutrinária, briga de métodos, sucessão pastoral, sucessão convencional, essa politicada toda podre que sempre os homens estão inventando, sabe? Não, quem se divide são... A igreja de Cristo, ela é um corpo. Nós estamos numa só fé, nós temos um só Espírito, um só Senhor, um só Deus, uma só palavra, uma só doutrina. Fomos batizados com um só batismo, aleluia, salvos por uma só salvação. Fomos justificados e remidos pelo mesmo sangue, o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Então ela é indivisível, aleluia. Ela é indivisível. Você não é livre no sentido como muitas pessoas pensam. Pastor, não, Deus nos livrou do pecado. Somos livres da condenação do pecado. Fomos livres do pecado para sermos servos de Cristo, livre do pecado, mas servos de Cristo, servos do cabeça da igreja. Ele é o cabeça, Ele é o Senhor, Ele é o dono da igreja. A igreja, como instituição divina, ela não pode pertencer a homem nenhum na terra, nenhuma instituição, não a bispo, não a papas, não a imperadores, não a políticos. Não, a igreja tem um dono. A igreja tem um dono e o seu dono chama-se Jesus Cristo. E Ele comprou a igreja com o seu sangue. Eu não paguei preço nenhum por igreja nenhuma. Eu não comprei nada. Ele comprou. Apocalipse vai dizer que Ele comprou para Deus homens de todas as tribos, raças e nações com o seu sangue. Ele derramou o seu sangue na cruz, por mim, por você. Por isso Ele é o nosso dono, Ele é o nosso Senhor. Ele nos comprou, nos redimiu do império das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho no amado. Ele nos inseriu no seu reino, nós somos dele. Ele comprou, Ele tem direito legítimo sobre nós. Ele é o dono. Então Deus não dá a igreja para pastores, Deus dá pastores para a igreja. Quando Jesus chama o apóstolo Pedro, Jesus diz assim: Pedro, tu me amas? 3 vezes ele pergunta. Aí Pedro começa a responder, e na última frase Jesus diz assim: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. Aí Jesus diz assim: então apacenta as minhas ovelhas. Ele disse: apacenta as minhas. Aleluia. Nós pastores, nós somos mordomos. Nós pastores, nós somos responsáveis, mas o dono do rebanho é Ele. Foi Ele que derramou o seu sangue na cruz por você.
E cada um de nós, pastores, os que estão aqui, os que estão pela internet, vai prestar conta do rebanho que Ele colocou na sua mão. Portanto, ame o seu rebanho. E você que é pai de família, você tem também uma família, você é pastor da sua família lá no centro. Deus também vai cobrar da sua família, também de você, o seu pastorado ali dentro do teu lar. Todos nós temos pessoas responsáveis e vamos prestar conta, porque o dono é Ele. Aleluia, louvado seja Ele. Quem se levanta contra a igreja, se levanta contra o seu dono. O apóstolo, o rabino, o Saulo pegava cartas para perseguir a igreja. Diga, perseguir. Jesus já estava morto. Na cabeça de Saulo diz assim: Jesus está morto, mas eu vou acabar com esse negócio de igreja, de crente, eu vou acabar. E Saulo pegava cartas e ia em busca para prender crente, colocar crente na prisão. E um dia ele pega cartas e vai para Damasco, porque tem um ponto de pregação, tem uma congregação em Damasco. Ele vai lá para aprender. Quando ele chega, ele está andando na estrada de Damasco, uma luz resplandecente surge no seu caminho, e a presença do dono da igreja está ali. Quando a presença de Cristo está num lugar, o nosso pecado, a nossa condição humana, ela provoca um enfraquecimento da nossa carne, sabe, como Isaías esteve diante do trono, quando ele viu o trono, a glória de Deus, e disse: ai de mim que vou perecendo. A presença de Deus faz o homem fraquejar diante da sua santidade. Saulo cai, e ele ouve uma voz que dizia assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aí Saulo podia dizer assim: mas eu não estou perseguindo ninguém, eu estou perseguindo a igreja. Jesus disse: você persegue a mim. Ele pergunta: quem é? Ele diz: eu sou Jesus, a quem tu está perseguindo. Então você que me ouve pela internet, ou quem sabe há alguém aqui hoje aqui, cuidado, não persiga a igreja, não fira a igreja, não fique postando coisas ofensivas à igreja para atingir pessoas, porque você está se levantando contra o dono da igreja. O dono é Ele. Saulo estava indo contra a igreja, mas ele não sabia, estava indo contra o seu dono. Jesus disse: por que tu me persegues, Saulo? Quem nega coisas para a igreja está negando coisas para o seu dono. Quem persegue a igreja está tentando perseguir o seu dono. Quem fala mal da igreja está falando mal do seu dono. Quem amaldiçoa a igreja está lançando maldições sobre aquele que criou e levantou e redimiu a igreja. Precisamos ter cuidado nesse sentido. Louvado seja o nome do Senhor. Quem tenta se aproveitar dela para obter vantagens pessoais está cavando a sua própria sepultura. Tem político, tem empresários, aqui não, aí fora. Tem pessoas se aproveitando da inocência da igreja, se aproveitando de estatutos, de documentos para se aproveitar da igreja, se aproveitando de situações políticas, econômicas para tirar proveito da igreja. Não faça isso. Você está cavando a sua sepultura, você que me ouve pela internet. Herodes prendeu Tiago e Pedro e matou Tiago. E a Bíblia diz lá em Atos 12:3, e vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Herodes queria apoio político. Vou prender Pedro, porque isso me traz apoio político. Isso me ajuda na minha eleição, me ajuda a me manter no poder. Prendeu Pedro. Aleluia. Quantas igrejas aí afora, no mundo afora, no Brasil, em quantos contextos a igreja tem gente prendendo ministérios, prendendo pessoas com talentos, prendendo pessoas com capacidades, esposas prendendo maridos, ameaçando, maridos prendendo esposas que têm talentos e podiam estar servindo a Deus na igreja com o seu talento. Filhos, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Não há privilégio maior do que servir a igreja do Deus vivo, firmeza e coluna da verdade. É melhor o teu marido aqui todos os dias do que ele lá no bar fora bebendo. Melhor a tua esposa aqui na igreja todos os dias do que lá fora fazendo outra coisa. Porque aqui, apesar de termos problemas, sim, porque nós não somos perfeitos, temos problemas, dificuldades, temos limitações, sim, temos. Ninguém é cego, ninguém quer tapar o sol com a peneira, mas aqui é o lugar onde Deus ainda fala, aqui é o lugar onde o Espírito Santo ainda direciona, aqui é o lugar onde há milagres, aqui é o lugar onde se ensina a verdade, aqui é o lugar mais propício para você receber algo de Deus na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor.
Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Estou sentindo a presença de Deus nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A igreja é a porta de entrada do reino de Deus na terra. Diga assim: a igreja é a porta de entrada do reino de Deus na terra. Tem muita gente que acha que quer implantar o reino de Deus na terra. Tem uns camaradas aí que só a misericórdia de Deus. Não sei que Bíblias eles estão lendo, que teologia. Não podemos construir o reino de Deus na terra, nem estabelecê-lo, nem edificá-lo. Ele já existe, ele já é real. Só podemos entrar nele, herdá-lo e vê-lo e viver e lutar com as suas armas. Assim como Israel não podia criar a terra prometida. A terra prometida já existia. Israel tinha que entrar, conquistar, se estabelecer e lutar a partir dali. O reino de Deus já existe. A questão é, ou entramos e nos apossamos das armas espirituais que há no seu reino, ou ficamos meio cá, meio lá, indecisos. A questão é, vamos nos apoderar ou não da nossa posição como igreja no reino espiritual. Essa é a questão. Lucas 10, 19, Jesus disse assim: eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Deus não deu essa autoridade para o Senado Federal, para os senadores. Deus não deu essa autoridade para a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Deus não deu essa autoridade para os políticos, para os cientistas, não. A autoridade do mundo espiritual, e existe o mundo espiritual. Não seja bobo, não venha com mimimi, não venha não, existe o mundo espiritual. Os demônios estão aí fora, o diabo está aí fora, e o inferno não brinca de ser inferno, e existe o mundo espiritual que influencia governos, que influencia políticas, que cria, influencia ideologias, que influencia situações, que aumenta a criminalidade. Não venha me dizer que não existe, porque existe. E a única autoridade nessa terra que tem poder para lutar com este reino no nível espiritual é a igreja de Cristo na terra. Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. 2 Coríntios 10, 4 diz: porque as armas de nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. A bancada evangélica quer mudar o Brasil pelas leis? Deixa lá, legal, apoiamos. É nosso papel como cidadãos brasileiros cristãos apoiar os nossos candidatos. Não venha me dizer que leis vão mudar essa nação, que não vai não. Não venha me dizer que educação vai melhorar o país, porque senão não teria crime nos Estados Unidos, onde há a melhor educação do mundo. Não venha me dizer que prosperidade, que riqueza vai melhorar o ser humano, porque o Japão é o maior índice de suicídio e lá é um país próspero. Eu tenho um amigo que mora lá e ele me diz como é lá. É a igreja. Nós temos a chave para mudar os céus desta nação, os céus do nosso bairro, os céus da nossa família, os céus da cidade. Nós temos a chave não para transformar o mundo num paraíso, mas para combater, para mudar, para ser resistência, para ser oposição contra o diabo e contra as suas obras. Porque para isso se manifestou Jesus, para desfazer as obras de Satanás. Você é a continuação do ministério de Cristo na terra. Nós estamos aqui para desfazer as obras de Satanás. Desfazer. As armas de nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Repita comigo: as armas de nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. As armas de nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. A igreja tem armas, nós temos armas, e nós precisamos se apossar dessas armas. A gente precisa exercitar essas armas, a gente precisa usar essas armas, está à disposição, foi nos dado, foi presenteado, nós fomos equipados, e precisamos nos levantar como exército e usar essas armas na nossa família, nos nossos filhos, na nossa comunidade, no nosso trabalho. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que Pedro foi preso por Herodes e estava condenado à morte. Pedro ia morrer condenado à morte. A igreja precisava de Pedro.
E a igreja começou a orar. Diga, a oração é uma arma que a igreja tem. A igreja, nada poderia tirar Pedro daquela prisão. Nenhum decreto, nenhum exército do mundo, ninguém poderia libertar Pedro, mas a igreja começou a orar. Diga, há poder na minha oração. Há poder na oração. Aquele que pede, pede. Jesus disse, pedi, pedi, dar-se-vos. Buscai, buscais e achareis. Aquele que bate, a porta se abre. Aquele que pede, sabe, vai receber. Jesus disse, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, que dirá? Quanto mais o Pai Celestial não vai conceder, o Espírito Santo não vai conceder a bênção, a vitória, quando você começa a usar a arma da oração. Você como igreja começa a orar, comece a orar, comece a orar, comece a orar, comece a orar. A igreja do Novo Testamento de Atos começou a orar. A oração, eu não sei se tinha 10, 15, 20, eles começavam a dizer assim, Senhor, liberta nosso pastor Pedro. Deus, liberta Pedro, liberta Pedro, liberta Pedro. Eles começaram a orar, liberta Pedro, liberta Pedro. Irmãos, Deus ouve a oração da igreja, aleluia. Quantos aqui tem parentes que não são crentes? Levantam a mão, aleluia. Escreve o nome dessas criaturas no papel. Vai para o teu quarto como igreja, você é a igreja e começa a dizer, Senhor, salva meu irmão, salva minha mãe, salva o meu pai. Começa a lutar com Deus a oração. Deus, salva, 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 salva. Você vai orar, uma hora Deus vai ouvir, e uma hora Deus vai salvar. Deus vai libertar da cachaça, Deus vai libertar da cocaína, Deus vai libertar da imundície do pecado, Deus vai resgatar e vai restaurar, porque há poder na oração da igreja. Aleluia! Armas. Armas. A rainha da Inglaterra certa vez disse que ela não tinha medo de nenhum exército. Ela só tinha medo se a igreja parasse para orar. Porque quando a igreja para orar, Deus responde. A igreja de Atos está orando. Deus liberta Pedro. A Bíblia diz que um anjo desceu naquele presídio lá de Herodes. Não sei se é Bangu 1, Bangu 2 da Palestina. Foi lá. Pedro, levanta, pega a tua capa, vem me segue. Sabe, a Bíblia diz que as algemas caíram, o poder da oração. Quando a igreja ora, algemas caem. Pedro segue. A Bíblia diz que Pedro vai pensar que é uma visão. Pedro pensa que está dormindo. Pedro pensa que é uma ilusão, mas é Deus agindo, é Deus fazendo, é Deus interferindo. Quando a igreja ora, Deus interfere. Deus interfere. Você que é historiador, cientista político, você com certeza já estudou, já leu que o comunismo caiu porque nos últimos 6 anos, 7 anos do governo Gorbachev, é isso? Gorbachev, né? Gorbachev, as lavouras não produziram trigo, houve uma crise de pão, crise de pobreza, as indústrias fracassaram. Aí você vai dizer assim, o comunismo caiu porque ele não dá certo. Não, ele não dá certo, não dá certo. Mas mesmo não dando certo, ele poderia durar mais 10 anos, mais 20 anos na Rússia. Poderia ter acabar em 2030. Ele não dá certo. Mas só caiu em 91 porque tinha uma igreja no subterrâneo da Rússia dizendo, Deus, liberta a Rússia. Para que o evangelho entre, para que as igrejas cresçam, para que possamos pregar nas praças, no Kremlin, para que possamos pregar nas ruas da Rússia, para que possamos pregar, para que possamos ganhar almas, e Deus veio e ouviu, e o comunismo caiu. A igreja não está só, a igreja tem o poder, a igreja tem a companhia, e a igreja tem a supervisão e a direção do Espírito Santo de Deus. Igreja, para ser igreja, precisa ter a direção do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo precisa estar fluindo no meio dela, senão não é religião, é outra coisa. Quando eu abro a minha Bíblia em Atos, capítulo 13, Atos 13, aleluia, Atos 13. Tinha Atos na minha Bíblia, não tem mais, até aqui achei. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu e Manaim, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Versículo 2, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo. E jejuando eles ao Senhor, e
E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Repita comigo, disse o Espírito Santo. Oh, Santa Igreja de Antioquia. Era uma igreja que vivia na direção do Espírito Santo. Você quer ter uma família feliz? Coloque a tua família na direção do Espírito Santo. Você quer ter uma igreja, uma empresa feliz, uma empresa próspera? Coloque a tua empresa na direção do Espírito Santo. Coloque a tua vida na direção do Espírito Santo. O Espírito Santo foi enviado para ser o nosso consolador, o nosso advogado. A vida da igreja é o Espírito Santo. Aleluia. Ele está falando em Antioquia, separa para mim Saulo e Barnabé. Na década de 80, ou 70, se eu não estou enganado, o Espírito Santo usou uma moça lá na Nicarágua e disse assim: subam as montanhas da Nicarágua e levem alimento, levem cestas básicas, levem médicos e dentistas para o povo das montanhas. Na Nicarágua, a geografia tem a área montanhosa e tem a área do vale. A igreja estava ali na área do vale. Depois de o Espírito Santo deu aquela orientação e depois ela viajou. Depois de um ano ela volta e vai dizer assim: vocês cumpriram a orientação do Espírito Santo? E eles disseram assim: nós não cumprimos, mas vamos cumprir. E eles fizeram então atrasadamente, levaram mantimentos, levaram cestas básicas e médicos. Quando chegaram nas montanhas da Nicarágua, os comunistas já estavam lá fazendo obra social. E o país entrou em guerra civil, porque a igreja não obedeceu à direção do Espírito Santo de Deus. No relatório da tsunami que houve na Indonésia, o relatório da ONU, está registrado através de um emissário da ONU, que dias antes do tsunami, o Espírito Santo havia falado na igreja, disse para a igreja: subam as montanhas, dia tal, assim, e cultuem nas montanhas, não fiquem na terra firme, embaixo. E os irmãos até reclamaram: mas subir com criança para as montanhas, acampar nas montanhas? A ordem é: faça o acampamento. E a igreja na Indonésia subiu para as montanhas, a igreja que ficava ali no litoral. E no dia que veio a tsunami, que levou todo mundo, a ONU vai dizer, nenhum cristão, Rodinelli, morreu no tsunami que atingiu a costa da Indonésia. Porque a igreja estava protegida pela voz e pela direção do Espírito Santo de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ó bendito Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo neste lugar. Tu és bem-vindo para falar, Tu és bem-vindo para dirigir, Tu és bem-vindo para nos exortar, Tu és bem-vindo para nos alimentar. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Nós estamos à Tua disposição, nós nos rendemos à Tua disposição. Tu és o Senhor, Tu podes nos dirigir, Tu podes nos corrigir. Aleluia. Abra a tua vida para a direção do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Pastor, mais 5 minutos, estou terminando, pastor. Mais 5, relógio, para. A igreja, ela foi designada por Deus para ser a coluna e a firmeza da verdade. Diga: nós somos a coluna e a firmeza da verdade. Por isso Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Você é sal, você é luz. Essa é a metáfora, é a figura de linguagem. Nós somos coluna. Coluna é aquilo que sustenta, o sustentáculo das verdades de Deus no planeta Terra. Não está nas universidades, não está com os filósofos. As verdades de Deus na terra não está com os grandes filósofos aí do YouTube, Dr. Leandro Carnal, um grande professor, não está com os PhDs de Harvard, não. A verdade de Deus na terra foi confiada à igreja de Cristo. A verdade. A verdade. E não adianta querer mascarar a verdade. Não adianta querer trabalhar com as meias verdades. Porque esse livro aqui, ele discerne, ele separa tudo, não tem mimimi, não tem recurso jurídico para querer disfarçar a verdade. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, Paulo escreve para Timóteo algo fantástico. Ele diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e a fora de tempo, Timóteo, redargue-as, Timóteo, repreenda-as, Timóteo, exorte, Timóteo, com toda a longanimidade. Longanimidade, ou seja, não vá com agressividade, não, é com amor.
autoridade, mas com amor. E doutrina. Aí Paulo vai falar no versículo 3 para Timóteo, porque virá tempo em que não sofrerão, não vão aguentar a sã doutrina. É o tempo que a gente vive hoje. Lugares por aí onde ninguém aguenta mais a sã doutrina, e nem tem mais sã doutrina. Tem tudo menos sã doutrina. Não tem mais. Aí ele diz assim, haverá tempo que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. É o que está acontecendo por aí afora. Lá na igreja contemporânea, na igreja ultraliberal, onde pode tudo, eles chamam teólogos formados em Columbia, Harvard, para provar que o homossexualismo não é pecado. Não, isso é uma construção social, isso aí foi da época do Antigo Testamento. Eles vão provar usando a psicanálise, vão provar usando a moderna psicologia, vão provar usando textos no original. Você pode exercer e viver na prática do homossexualismo, na prática do como é que se chama quando tem muitas mulheres? Poliamor. Mas tem outra palavra, pastor, que tem aí. Não, tudo se prova hoje em dia. Você não quer dar dízimo? Você acha que dízimo é da lei? Que isso aí é coisa... não, você consegue achar um teólogo que vai dizer, não precisa. Não precisa casar também, basta viver amigado, basta viver ali, não precisa casar não precisa no cartão, isso é coisa... Jacó não casou, Jacó foi lá e não tinha isso aí. Não precisa dar satisfação para ninguém, viva a sua vida. Você vai ter teólogo que vai aprovar toda a patifaria que está existindo por aí. Aqui não. Aqui nós somos coluna e firmeza da verdade. Aqui, desse púlpito, pecado vai continuar sendo pecado. Adultério é pecado. Roubo é pecado. Fornicação é pecado. Aqui, mentira é pecado. Aqui pecado é pecado. Pecado foi pecado na época de Adão. Será pecado hoje. Daqui a 1 milhão de anos será pecado. Por isso que a igreja é coluna e firmeza da verdade. Eu sei que é uma coisa que... pastor, mas é agressivo. Pastor, mas não, querido. Agressivo é o inferno. Agressivo é o inferno. Quando muitas pessoas lá no inferno vão dizer, eu estou aqui porque não me falaram a verdade. Porque eu não tive um pastor para colocar o dedo no meu olho e dizer, você está errado. Você está em pecado. Você precisa se reconciliar. Precisa ajeitar a tua vida. Vai ter muita gente no inferno que vai acusar pastores, porque não ouviram a verdade do Evangelho. A igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Fale a verdade. Diga a verdade. Ande na verdade. Ser igreja é ser verdadeiro. Ser igreja é andar na verdade da palavra. Sei que é difícil, eu sei que é complicado, mas entre o meu bem-estar, entre o meu lucro, eu prefiro andar na verdade. Entre a minha carreira ministerial, entre a minha, eu prefiro a verdade, eu fico com a verdade. Fui pregar em Brasília, numa igreja lá, que tem o nome de um peixe grande, de um ministério, e Deus me deu uma palavra dura, e eu disse, Deus, como é que eu vou pregar isso aqui? Eu posso ser preso, Deus me deu a palavra, eu levei a palavra. A igreja estava em silêncio. Mas eu preguei porque eu sabia que Deus havia me dado a palavra. Ninguém no púlpito veio me apertar a mão, viraram a cara para mim. Eu desci, e um dos pastores chegou comigo e me levou para o gabinete para me dar minha passagem de volta para o Rio, para Manaus. Ele pegou na minha mão, me deu um abraço e disse assim, você falou tudo aquilo que está acontecendo aqui, você falou a verdade. Aleluia. A igreja, você é coluna e você é firmeza da verdade. Para terminar, me mandaram no zap um negócio interessante, eu copiei aqui, eu vou falar com vocês, vou compartilhar, não sei se é um poema, não sei se é um acróstico, não sei qual é o nome, o gênero disso aqui, mas eu vou terminar a mensagem com isso aqui, porque o pastor ainda tem coisas para fazer. Aleluia. Antes de ler isso aqui, diga para o seu irmão, olha assim, nós somos igreja. Nós somos igreja. Vamos continuar sendo igreja. E eu vou ficar aqui onde Deus me plantou. Só saio daqui se Deus falar. E se Deus não falar, eu não saio daqui. Porque Deus me plantou aqui. Deus me enviou para cá. Aleluia. Ame a sua igreja. Ame a sua igreja. Deixa eu ler aqui aquilo que eu encerro. Ainda tenho 15 minutos, o pastor. Achei interessante. Igreja não é prédio com sua nave. O prédio é um templo. Igrejas são pessoas que juntas formam o corpo de Cristo na terra.
Igreja está dentro das denominações, mas as denominações não são a igreja. Deus não dá igreja para pastores, porque a igreja pertence a Deus. Deus dá pastores para a igreja. Igreja não tem palco, igreja tem altar. No palco há performance, no altar tem sacrifício. Na igreja não tem show, na igreja tem culto. No show há exibição de talentos. No culto nós servimos com o nosso talento. No show a pessoa é exaltada pelo talento. No culto nós nos rendemos com o nosso talento a Ele que nos deu o talento. Na igreja não tem estrelas, na igreja tem servos. Na igreja brilha o sol da justiça, Jesus Cristo. Estrelas aparecem, despontam, servos trabalham e obedecem. Igreja não tem fãs, igreja tem discípulos. Fãs aplaudem e bajulam, discípulos aprendem e seguem a liderança que Deus colocou naquela igreja. Igreja não tem artistas, igreja tem ministros. Artistas atuam no palco, ministros servem no altar. Igreja não tem plateia, igreja tem adoradores. Quando vamos à igreja, não vamos assistir um culto, nós vamos prestar um culto a Deus. Igreja não é clube, clube vive de eventos esportivos, recreativos e culturais. Igreja vive de evangelismo, adoração e diaconia, boas obras. Igreja não é empresa. Pastor, o que é empresa? São várias pessoas para enriquecer uma. Igreja são várias pessoas trabalhando para enriquecer todas, para levar as pessoas à salvação, para trazer pessoas para a salvação. Igreja não é deste mundo, ela é peregrina. Diga para pelo menos 2 pessoas, você não é deste mundo. Você não é daqui, nós somos peregrinos. Peregrinos, estamos de passagem. Estamos de passagem. Passagem é passageiro. Seja bênção, porque essa passagem é breve. Seja bênção na vida desta igreja, seja bênção na tua família, seja bênção na sociedade, seja igreja, porque essa passagem aqui é passageira, é passageira. Meu pastor, pode vir orar, eu já acabei, já passei da conta. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, dar uma salva de palmas ao Senhor.